Oi, gente! Muito boa noite! Que alegria, gratidão e alegria, mais um podcast do Espelho Mágico. E hoje nós estamos aqui na Festa da Democracia. Domingo, dia 2 de outubro, tem eleições. Vamos escolher os 5 candidatos, não é mesmo? Você já tem a sua cola? Gente, vamos votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. O Espelho Mágico não pode ficar de fora dessa festa da democracia. Para falar para você o que pode, o que não pode, sobre os prazos eleitorais, sobre as suas dúvidas, nós convidamos quem entende do assunto. Com a gente, o advogado doutor Raimundo Cândido Neto. O doutor Neto. Oi, doutor, como vai? Ei, Patrícia, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Eu agradeço muito. Que prazer ter você aqui. O prazer é todo nosso. Nós que somos fãs do programa, vamos bater um papo importante aqui sobre o exercício da cidadania, né? A festa da democracia, como você bem disse na abertura. Pois então, doutor Neto. Gente, ele gosta de ser chamado de doutor Neto, né? Essa família maravilhosa, um abraço pro tio dele também, Raimundo Cândido. Essa família espetacular, não é mesmo? Então, olha só, Neto, presta atenção. 156 milhões de brasileiros, né? Somos mais de 156 milhões de brasileiros que temos que comparecer às urnas no próximo domingo, dia 2. Eu quero saber o seguinte, sobre os prazos. Hoje, quinta-feira, dia 29, termina o prazo da propaganda eleitoral na televisão e no rádio, não é isso? Exatamente, Patrícia. Nós somos mais de 156 milhões de brasileiros aptos a exercer em plenitude o exercício máximo da cidadania, que é o voto, né? Que é ali a entrega dos nossos anseios para que a Justiça Eleitoral entregue na diplomação quem de fato foram os escolhidos pelo povo para administrar aí as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país. Então, acho que a primeira diferenciação importante que a gente fala para o telespectador, para o espectador, é que nós estamos em eleições gerais. E isso é muito importante, porque nós temos eleições no Brasil desde a Constituição da República de 88, de 2 em 2 anos. As regras mudam para cada eleição, né? Se aprimoram, né? Exato, é o que eles chamam de mini-reformas eleitorais. Então a gente começa, Patrícia, um ano antes da eleição com o que a gente chama de processo eleitoral. E esse processo eleitoral é feito de fases cronológicas e prazos, inclusive agora os diários. Mas, por exemplo, há 6 meses, o candidato, ele tinha que estar afiliado a um partido político. É o prazo que a lei prevê, necessário. Exatamente. Há 6 meses, o candidato tinha que estar no seu respectivo domicílio eleitoral. E de lá para cá, várias etapas aconteceram. As convenções, a pré-campanha, os registros, a propaganda eleitoral, depois a propaganda no rádio e na TV. E agora que nós estamos aí às vésperas das eleições, os prazos também diariamente se encerram. Hoje é o último dia da propaganda eleitoral gratuita na rádio e na televisão. Hoje é o último dia para comício. Amanhã é o último dia para propaganda paga na imprensa. Sábado é o último dia para aquela propaganda tradicional, a entrega de santinho, a carreata, né? Então as bandeiras também vão poder ficarem afixadas até as 10 da noite do sábado. E no domingo, quando a gente vai entregar ali os nossos anseios, não pode em absoluto, de forma nenhuma, propaganda eleitoral, nem na internet, né? Pois é, a grande novidade, principalmente para os candidatos, é a questão da internet, né, o Neto? O que acontece? Ficou muito mais fácil fazer a propaganda hoje, né? Porque o candidato, gente, ele vai e promove o seu santinho, a sua propaganda, o seu folheto, o seu jornal digital, e aí ele tem essa promoção. Quais são as regras aí da internet? Excelente a provocação, Patrícia, porque de fato, vamos dizer assim, a grande ferramenta de se atingir o eleitor hoje, nas eleições de hoje, são as propagandas na internet, né? Instagram, Facebook e outros meios de propagação em massa. Porque ao longo dos últimos anos, das últimas eleições, a Justiça Eleitoral e a própria legislação têm restringido as formas, os meios de propaganda. É claro que a gente não quer voltar àquele passado em que nós tínhamos showmício, outdoor, muro, poste, Nossa, o churrasco. muro então, hein? A gente não quer voltar a isso. Cesta básica. Né? De forma alguma.
mas cada vez a gente tem visto restrições mais regulares nas eleições. E isso, por um lado, é preocupante, Patrícia, porque o destinatário do direito eleitoral das eleições não é o candidato. É o povo, né? É o povo, é o cidadão, é o eleitor. Sua excelência, o eleitor. Então a gente já teve, até outro dia as eleições a campanha era de 90 dias, hoje é 45. Reduziu muito o prazo. Muito, drasticamente, a metade. Agora, não se discutiu se isso foi bom ou se foi ruim. Se a gente precisa do meio termo, se a gente 60, se a gente precisa voltar nos 90, ficaram nos 45 dias. E em sendo assim, além da restrição também das formas de propaganda, a internet bombando, né? Olha aqui o nosso podcast, YouTube, etc. Aí os candidatos aprenderam a fazer. Essa eleição, a gente já tem um dado, ainda que parcial, de que foram gastos mais de 150 milhões de reais com impulsionamento nas redes sociais. Instagram e Facebook, eu acho que são os mais utilizados. É a ferramenta mais democrática, sem né? dúvida. Porque hoje, gente, o trabalhador, mesmo as pessoas que com menos favoráveis, né, costuma ter um celular e aí vem no ônibus, vai para lá, vem para cá. Então, ou seja, a propaganda está na mão do eleitor, né? Facilitou muito, né? Demais, né, Patrícia? E aí foram criadas regras. O candidato teve que se inscrever nesses provedores, né? Então ali estava o seu CNPJ, o CNPJ da sua campanha, né? Obviamente, todos os dados. Essas propagandas elas saem com a tarja do próprio provedor de que é uma propaganda eleitoral, né? Para que aquele usuário desses provedores, se não quiserem receber, para que ele já ali rejeite de pronto. E o pagamento desses impulsionamentos ele deve ser feito obrigatoriamente pela conta de campanha de um candidato. E aí, falando para a turma que não é acostumada a lidar com a organização na arrecadação e gasto de campanha, é isso mesmo. O candidato pessoa física, ele constitui uma pessoa jurídica candidato, tem um CNPJ, e aí esse CNPJ, ele mesmo, inclusive, pode bancar parcialmente a campanha, mas ele tem que doar para ele, pessoa jurídica, faz uma prestação de contas. Para depois prestar as contas, e essa pessoa jurídica faz a contratação, por exemplo, do impulsionamento e todas as outras, né? Os meios tradicionais também, gráfica, pessoas para trabalhar na campanha, gasolina, comitê, carro, né? comitê. Então há essa, vamos dizer assim, ininteligível situação, né? Eu, pessoa física, tenho que doar para mim mesmo, pessoa jurídica. Exato, e isso é importante, porque foi uma ferramenta que veio para facilitar a regulamentação aí da arrecadação e gasto de campanha, porque a gente teve no passado muita acusação, né, de caixa 2 em campanha, então houve de fato uma melhoria enriquecimento ilícito, também, né, na legislação, para que a Justiça Eleitoral tivesse e pudesse dar ao eleitor mais transparência nos gastos de campanha. Sobre os candidatos, Neto, vamos falar para os candidatos agora. Estamos numa campanha que eu acho que assim, o que está mais pegando, fake news, né? A gente percebe isso nas redações. O tempo todo você tem que trazer a apuração, a realidade dos fatos. Os candidatos parece que ficam mais preocupados em denigrir, trazer assim situações lamentáveis, né? Do outro assim, ou acusações, situações tristes, do que você realmente fazer uma propaganda com propostas e situações assim. É isso mesmo? Nós estamos vivendo a eleição da fake news? Infelizmente, o maior desafio dessa eleição é a propagação de fake news, porque em 2020 já havia essa preocupação, mas sobreveio, né, a pandemia inimaginável do coronavírus e a eleição teve que ser adiada, os meios de propaganda foram modificados e várias regras foram feitas especificamente para aquela eleição. E aí a gente não viu, naquelas eleições, tanta propagação de fake news. E nessa eleição, a preocupação maior, claramente repetida e justificada pelos dirigentes da Justiça Eleitoral em todo o país, inclusive dos tribunais regionais, mas de fato há uma inovação na legislação
para apenar, para sancionar, para penalizar de forma mais rigorosa aqueles que propagam as fake news. Então hoje há no calhamaço aí do nosso ordenamento jurídico eleitoral, que a gente chama, que são leis esparsas, são resoluções, são recomendações, enfim, são diversas instruções normativas, há hoje tipo específico para aquele que divulga. Lá na lei, o termo que é usado é matéria sabidamente inverídica contra outro candidato ou contra algum tipo de partido político. Tivemos muitos pedidos, direito de resposta, né? Impressionante, assim. Como que no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, vários candidatos entraram com esse pedido, direito de resposta. Mas o direito de resposta, Patrícia, ele não necessariamente está vinculado à questão da propagação de desinformação, de fake news. Qualquer propaganda que atinja a honra, que calunie, que difame, que passe dos limites, que menospreze, que ridicularize, ela pode estar sujeita a uma apreciação do colegiado da Justiça Eleitoral e pode, de fato, ser devolvido, vamos dizer assim, àquele ofendido um tempo igual para que ele possa exercer ali o seu direito de resposta. Não necessariamente, repito, quando há propagação de fake news. Quando há propagação de fake news, a pena é grave, a pena, inclusive, de sanção criminal, né? E outras afetas. Hoje, qual que é a pena? Eleição. Não há nenhuma aplicação ainda, né? Até porque é a primeira eleição com esse tipo. Não há nenhuma aplicação da sanção, por exemplo, de detenção ou reclusão. Mas há a pena criminal que, com certeza, pode ser convertida em multa, ou no caso do candidato não ter, vamos dizer assim, as condições para que se converta em multa, para que se preste uma transação penal, para que se receba uma suspensão ou até mesmo um acordo de não persecução penal, ele pode sofrer, inclusive, restrição de liberdade de no mínimo 6 meses. Perfeito. Neto, agora vamos para os eleitores, né? Muitas pessoas com dúvidas. Domingo, dia da eleição. O eleitor, qual que é a principal recomendação para o eleitor? Às vezes a gente sabe que com relação ao celular, as pessoas têm a mania de fazer a cola, anotar. Afinal de contas, são 5 candidatos, né? É isso. Então anotam os números, mas quais são as principais recomendações para o domingo? Domingo, participar ordeiramente, pacificamente dessa que é de fato a festa da democracia, para ele ali respeitando o apoiador do candidato adversário, para ele ali depositar de fato os seus anseios, a sua vontade, a manifestação típica do seu exercício de cidadania. O celular, que é a grande polêmica, em eleições anteriores também, não é novidade, é proibido levar o celular ou máquina fotográfica e afins na cabina ali, na hora da votação. Só que a gente, de fato, nunca viu uma preocupação em restringir o eleitor ali de assim fazê-lo, né? A gente nunca ouviu que um mesário ia falar, me entrega aqui seu celular e tal. E dessa vez nós estamos ouvindo das autoridades máximas da Justiça Eleitoral, lá do TSE, a recomendação para que os celulares ou não leve ou que deixe com o mesário na hora de ir à cabine. É um contrassenso tão grande que há tempos atrás, você vê, Patrícia, para todos fazerem a reflexão, nós estamos na era digital. Totalmente digital. Então a Justiça Eleitoral nas últimas eleições nos conclamou a todos os cidadãos para baixar o e-título. Então qual que era a ideia? Não levar carteira, não levar título de eleitor, não andar com papel. Papel nenhum. É chegar, tá aqui meu celular e com foto, ainda vale como documento de identificação, e ir lá votar. Agora a cola que todo mundo recebia ali no WhatsApp ou anotava nas notas do seu telefone, vai ter que ser levado no papel porque a orientação da Justiça Eleitoral é de não levar o celular à cabine e com certeza os mesários não vão assim permitir. E o ideal é que todos então levem o celular, mas na hora de votar deixa ali com o mesário, ou então não leve o celular e leve a cola anotada no papel, né? Nada de selfie na cabine, né, gente? De jeito nenhum. Neto, então a selfie tá vetada da cabine. Boca de urna, a gente sabe que, assim, né, o grupo daquele determinado candidato, às vezes tem ali toda uma situação de passar o santinho e tudo. Como é que é a penalidade? Pode ou não pode a boca de urna? Não pode. A propaganda eleitoral está permitida até a meia-noite do sábado.
Então, 00:01 já é domingo, não pode mais ter propaganda eleitoral nenhuma. Santinho, cola, bandeira e nem na internet. O candidato, e essa é uma dica nova, o candidato ele não pode fazer nova postagem depois da meia-noite do sábado, ou seja, a partir da primeira hora do domingo, e nem impulsionar, patrocinar as postagens anteriores. Ele não precisa apagar a rede social dele, nem as anteriores, mas não pode fazer nenhum novo tipo de postagem. Então, por corolário, no domingo não pode haver distribuição de propaganda, santinho, nenhum tipo de propaganda. Mas pode o que a gente chama de manifestação de vontade individual do eleitor. Nada de grupo. Nada de grupo. Então, o eleitor pode ir com seu botão, pode ir até com bandeira, mas não pode receber aquilo de nenhum candidato. Bandeira pode. Pode também. Ou de nenhum partido também no dia da eleição. A boca Camisa de urna do candidato pode também. Pode. Não pode até recebido aquilo ali como brinde e no dia como propaganda. Não juntar grupos, porque aí passa a ser vedação também, aglomeração. E a boca de urna é proibida, é crime também, com essa mesma pena que eu te falei anteriormente. A pessoa vai ficar detida ali, vai ser levada à delegacia. E tem diminuído, viu, Patrícia? Pelo menos nas últimas eleições, as ocorrências de boca de urna foram menores. Vem diminuindo ao longo do tempo. Outra dúvida muito comum, camisa de time. Aquela pessoa, aquele torcedor que adora o seu time e votar com o time. Tudo bem? Tudo bem. Sem problema nenhum. Não tem problema. Tá. Uma situação nova. Nossa legislação agora não proibiu mais a venda de bebidas alcoólicas. Domingo está liberado. Quem quiser vai poder vender ali a sua cerveja, o vinho, o espumante, seja lá qual for a bebida, né? O que o senhor achou dessa decisão? Primeiro é porque é uma situação absolutamente excepcional, que o Código Eleitoral, ele delega aos estados legislarem sobre a matéria. Então, são dos poucos casos em que há uma eleição nacional unificada na nossa república. Na verdade, a nossa república concentra muitas das leis na União, mas nesse caso concreto há uma delegação para os estados. E Minas Gerais optou por, dessa vez, não proibir a comercialização, atendendo aí um pleito antigo, né, da associação da Abrazel, da associação dos restaurantes e bares e afins, que de fato alegam um prejuízo muito grande ao fechar o comércio nos domingos ou fechar a venda de bebidas alcoólicas no domingo. Eu, particularmente, eu achei que foi uma boa decisão. Sabe por quê, Neto? Não sei se você vai concordar comigo. As pessoas já consumiam, compravam, levavam para casa, tomavam escondido, né? A gente via aquela transação assim, que não é a mesma coisa que o bar aberto. É isso. Talvez com a venda sendo legalizada, autorizada, as pessoas nem bebam tanto assim, né? Não, com certeza. Parece aquela velha história do que é proibido é mais gostoso, né? É mais né? gostoso. Então era impressionante os bares abertos, assim, escondidos no domingo, saindo cerveja, sumia cerveja, né? Mas eu acho que é prestigiar, é privilegiar o bom senso, é privilegiar a economia também, que nós estamos em fase de recuperação econômica, né? Passamos aí por um momento... Muitos comerciantes quebraram, gravíssimo, né? É difícil achar um self-service em Belo Horizonte, né? Quantos restaurantes fecharam, né? E aí você fechar o comércio ou a bebida alcoólica no comércio no domingo de eleição, há um impacto na economia, no emprego. Eu acho que foi sensata a decisão também. Outra dúvida muito comum do eleitor. Aquele eleitor que aproveitou, viajou, não está no seu domicílio, não tem como fazer o voto, o que ele tem que fazer? Justificar a ausência. No mesmo dia? Como Pode, que é feita essa justificativa? Justificação, né? É justificativa. É justificativa. Justificativa. Ele pode ir a qualquer ponto e posto de votação onde ele esteja, e lá nas zonas, nas sessões, tem lá o formulário de justificativa. Aquela pessoa desavisada que não sabe onde colocou o seu título de eleitor. www.tse.jus.br ou TRE-mg.jus.br, que ele consegue localizar ali. Pois então, essa pessoa está sem o título, apenas com um documento de identidade, com foto, ela consegue votar? Consegue, basta que ela saiba, né, sua zona eleitoral, e que ela consegue lá só com sua carteira de motorista ou identidade, né, ela consegue votar.
Crianças na cabine eleitoral, aquela criança que vai digitar o número, permitido? Não tem vedação na lei. Isso até então está permitido, Tá. né? Tá. Após a eleição, domingo, mais E alguma é recomendação legal, né? para domingo? E é legal, né, Patrícia? Nossa, as crianças adoram, né? Adoro, já aprende ali a exercer a cidadania, que é importante, né? Dá um maior valor. É legal. verdade. Enquanto é criança, gente, eles adoram, vão lá, apertam. Agora eu já tenho adolescente. Aí já começa a discutir ideologia política com É melhor você. não deixar não, né, Patrícia? Vai que ele muda o seu voto ali na hora, né? Um beijo, Matheus. Essa é pra você. Meu filho, que vai fazer 15 anos, é assim, sabe? Ele, mãe, não. Já começa a discutir, Tá né? certo, Ah, vota na muito próxima, legal, né? já vota na próxima. É E a gente vê isso. uma geração totalmente, uma cabeça muito bacana, É muito né? bom. Cada vez mais Você consciente. tá de parabéns, viu, Patrícia? Por deixar essa turma aí já pensando no futuro deles e dos próximos, Dos né? próximos, É né? isso aí. Mais alguma recomendação para o domingo, o dia da eleição? Patrícia, o domingo é tranquilidade, porque infelizmente essa eleição nós estamos vivenciando uma particularidade que eu confesso que de 88 para cá a gente nunca tinha visto, que é o acirramento do embate, né? Do embate entre os apoiadores dos candidatos, sobretudo nas eleições presidenciais. Eles estão chamando até, né, os especialistas de violência política. Então a gente não pode, de forma alguma, compreender que para que nós depositemos nosso voto em quem a gente acha que é o melhor, mudar o que precisa ser mudado ou manter o que precisa ser mantido, que por conta disso a gente tem que agredir o inimigo ou entrar nesse tipo de embate. Então a gente queria recomendar aí, orientar, conclamar inclusive que as pessoas vão silenciosamente, pacificamente, que vençam o melhor, que vençam as melhores propostas e que vamos curtir aí essa festa e participar sem qualquer tipo de violência. Independente do resultado, né, gente? Eu fico muito preocupada com o após, né? Então, assim, o senhor disse tudo. Muitas famílias brigando, às vezes o cunhado com o sogro, né? A nora, aquela discussão toda, os filhos. Gente, vamos parar com isso. Vamos parar de ficar brigando por causa de político. Né? O exercício da política é muito saudável, é muito importante. Eu costumo dizer que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Exato, e tem uma outra que eu gosto também, que a política é o maior instrumento do amor. É Porque é ali que você vai efetivamente distribuir igualdade, justiça, paz. E exercer o poder, né, o doutor? Imagina só o poder do seu voto. Você saber que ali todo candidato precisa, sim, de você, do seu Isso. voto, da sua escolha. Isso é muito importante, muito consciente. Patrícia, não são raros os casos em que eleições, claro que em cidades menores e tal, são decididas por um voto. Empate e o mais velho, pelas regras eleitorais, sendo diplomado e empossado prefeito, vereador por um voto. A Então diferença é muito faz importante, toda a diferença, né? muito importante que as pessoas vão lá exercitar efetivamente a sua garantia Cidadania. Exato. Mais uma dúvida, né? Votos brancos e nulos. As pessoas têm muitas dúvidas com relação a votos brancos e nulos. Qual que é a diferença de um para o outro, doutor? Não tem diferença, porque no passado, na cédula de papel, um voto nulo era porque dele você não extraiu a vontade do eleitor. Ele marcou 2, marcou 3, marcou no lugar errado, rasurou a cédula. Rasurou. Quis escrever nulo, quer anular nulo. E o branco, ele entregava em branco. Hoje não, você aperta um botão branco ou aperta um botão nulo. Ambos os votos não são computados nos válidos, então não há diferença prática, concreta, em optar por um ou por outro. Nas últimas eleições presidenciais, nós tivemos assim, uma diferença muito grande, né? A quantidade de votos brancos e nulos foi um número muito grande, né? O senhor acha que isso é um voto da revolta? Com certeza. É uma questão expressa? Com certeza. A leitura que a gente tem é que o cidadão foi às urnas e optou por ir. Claro que o voto é obrigatório, mas ele podia justificar. Ele podia pagar uma multa depois da Justiça Eleitoral. Mas ele quis ir às urnas e dizer, eu não quero nenhum nem outro. Votei em branco ou votei em nulo. Eu acho que, de fato, foi uma posição. Foi uma posição.
Hoje, qual é o valor da multa, assim, para quem deixa de votar? Não tem um valor específico, porque é o seguinte: primeiro você apresenta a justificativa, depois você também tem um prazo para apresentar uma justificativa posterior, para quem perdeu a justificativa no dia. E aí começam a vir as irregularidades. Às vezes a pessoa não vota há 2, 3 eleições. Aí cancela o título. Cancelando o título, você paga uma multa, mas não é nada relevante. Por exemplo, tem multa, a mais baixa, que é de R$ 3,57. Então, Às vezes tem sanções também, né? Outras Deixa de sanções, viajar, né? Com certeza. A ausência de quitação eleitoral, por exemplo, ela obsta, inclusive, a emissão de passaporte. Para dar um exemplo, tem outros também. Concurso público. Concurso público. O bacharel em Direito passa na prova da OAB, não consegue inscrição na OAB se ele não tiver quitação eleitoral, no CRM da mesma forma. Então, o voto é obrigatório. E é importante que todos nós, mais de 156 milhões de brasileiros, vamos lá cumprir a missão para a qual nós fomos todos chamados, né? É isso mesmo. Mais alguma consideração, Neto? Te parabenizar, Patrícia, não só pela iniciativa, porque é extremamente relevante a gente trazer o eleitor, o seu espectador, trazer o público para esse momento, para entender a importância, a relevância desse momento, não só nas nossas vidas, como das próximas gerações. Então, eu queria agradecer o convite, dizer que nós estamos sempre à ordem. Se tiver segundo turno, nós vamos vir aqui debater. Vamos sim, Conta vamos comigo, falar. Viu, Patrícia? Mandar também um abraço, um beijo para minha querida amiga professora Silvana Lobo, né? Beijo, Sil. Eu também vou mandar, gente. A Silvana estaria com a gente. Ela foi assim, teve uma sinusite, né? E por isso não pôde vir hoje ao Espelho Mágico, mas ela está nos assistindo. Um beijo para você, Sil. É isso aí, Patrícia. Obrigado, viu? Bom, gente, eu agradeço imensamente ao doutor Raimundo Cândido Neto pelos conhecimentos compartilhados aqui com a gente, não é mesmo? Um tema tão relevante, tão importante. E quero deixar um recado para você. Exerça o seu poder, exerça o seu direito, escolha os seus candidatos. Não briguem, né? As ideias podem divergir, não é mesmo? É tão bom quando a gente consegue divergir as ideias, né? Porque um ensina para o outro, um mostra o outro ponto, mas pare com essa coisa de brigar com família, parente, amigo, por conta de político, gente. A política é uma arte maravilhosa, poderosa, que muda a nossa vida, mas não podemos e nem devemos brigar e nem fazer dessa festa da democracia uma festa de tristeza, não é mesmo? Então é isso, vamos todos dia 2 votar, exercer o nosso direito e essa é a nossa contribuição do Espelho Mágico com a democracia. Eu quero agradecer imensamente a sua companhia, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Olha, eu estou muito feliz, viu? Porque você precisa de ver como que os cortes aqui do Espelho Mágico têm, assim, ganhado a internet, sabe? Estão viralizando. Então, eu quero agradecer muito o nosso telespectador, o nosso seguidor, o nosso ouvinte, né? Mandar um abraço para todos vocês. Gratidão e alegria. Até mais.